dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas 7 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando em FM 99.1 nos aplicativos e também nas plataformas online. CBN Campinas, mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 2 jogos fecharam as partidas de ida ontem à tarde na fase quartas de final. O Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund em casa por 2-1 e o PSG decepcionou, perdeu para o Barcelona por 3-2 em Paris. Informações do Guarani, chegando aqui no CBN Esportes com Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Ótima quinta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A diretoria do Guarani não deve ir ao mercado em busca de uma peça de reposição com a saída do Meia Regis, que é aguardado hoje em Goiânia para assinar contrato com o Goiás. O Guarani recebeu uma compensação financeira para liberar o camisa 78 e segue no mercado em busca de outras posições. Chay vai embora ou fica? Por enquanto, um grande ponto de interrogação. Copa Sul-Americana, 3 brasileiros estiveram em campo ontem à noite. Pelo grupo C, o Internacional empatou em casa com o Real Tomayapo da Bolívia, 0-0. Pelo grupo D, o Fortaleza goleou o Nacional Potosí por 5-0. E no grupo H, o Red Bull Bragantino perdeu 3-0 para o Racing em Buenos Aires. Hoje, o Cruzeiro recebe o Alianza Petroleira da Bolívia pelo grupo B e o Cuiabá enfrenta o Metropolitanos na Venezuela pelo grupo G. E o São Paulo, hein? Informações do futebol paulista com Gabriel Tudziak. O São Paulo venceu o Cobresal do Chile por 2-0 e registrou o primeiro triunfo na Libertadores deste ano. Os gols do jogo só vieram na reta final da partida e foram anotados por André Silva e Caleri. Hoje o Palmeiras entra em campo às 9 horas da noite para enfrentar o Liverpool do Uruguai no Allianz Parque. O Santos definiu uma série de saídas de jogadores nesta quarta, enquanto o Corinthians treina para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. E além do São Paulo, outros 2 brasileiros estiveram em campo ontem pela Libertadores. O Flamengo derrotou o Palestino por 2-0 com direito a golaço de Pedro Queixada e lidera o grupo E com 4 pontos. O Atlético Mineiro venceu o Rosário Central por 2-1 e domina o grupo G com 100% de aproveitamento. E o destaque da Ponte Preta em preparação para a Série B, Antônio Lupe. Tá chegando a hora, só que a tabela, nada ainda, hein? Ai. Tem gente que tá desesperado aí, inclusive os clubes também já estão começando a se preocupar com a falta da divulgação de quando os jogos serão realizados na primeira rodada da Série B. E na Ponte Preta não é diferente. A Macaca se prepara para enfrentar o Coritiba na primeira rodada da segunda divisão do futebol brasileiro. A diretoria também está no mercado, ainda em busca de algumas peças. Hoje o Zé Mário, lateral esquerdo, deve ser apresentado e anunciado oficialmente, já que o contrato com a Inter de Limeira terminou ontem, no dia 10 de abril. Sérgio Rafael, zagueiro, era aguardado ontem em Campinas e também deve ser anunciado em breve como reforço da Alvinegra. E na abertura da 5ª etapa do Circuito Mundial de Surf, as mulheres abriram o dia em Margaret River, na Austrália. Luana Silva disputou a primeira bateria do evento, mas não saiu com um bom resultado. A brasileira ficou em 3º lugar contra Molly Picklum e Alyssa Spencer e foi para a repescagem. Tatiana Weston Webb
estava indo para o mesmo caminho da compatriota, mas conseguiu a virada no fim da bateria e avançou às oitavas de final. Começou a decisão da Série A2. Quem tem mais informações é o nosso Fábio Scheib. Grande abraço para você. Bom dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Velo Clube deu um passo importante para conquistar o título da Série A2 do Paulistão. Ontem, fora de casa, venceu o Noroeste por 1-0 em Bauru e agora joga por um empate para levantar o troféu. O gol do jogo foi do zagueiro Gabriel Mancha. A finalíssima acontece no sábado às 3h10 da tarde, no Benitão, em Rio Claro. Velo Clube e Noroeste já asseguraram vaga na elite do futebol paulista em 2025. E a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Eu vou até trazer agora o que você disse fora do ar, até porque não foi nada comprometedor e eu concordo. Cara, um desespero aqui da bancada São Paulina, venceu o Cobressal só por 2-0. Tudo bem, teve problemas, lógico que teve, Cobressal jogou atrás da linha da bola, teve até algumas oportunidades, mas o São Paulo se impôs, Libertadores, gente, não é molezinha não. São Paulo com muitos desfalques, o Carpini tentando encontrar uma maneira, ontem um 3-5-2 de surpresa, porque ele perdeu o Ferreirinha horas antes do jogo. Ou seja, vamos compreender a situação, vamos ponderar. Meu Deus do céu, não é mais o São Paulo do Tele que atropelava. É um São Paulo em um processo de mudança. Venceu por 2-0. Calma, tranquilidade. Tem o Fortaleza agora na Copa, no Campeonato Brasileiro. Não sei, eu vejo uma loucura em cima do trabalho do Thiago Carpini. O pessoal mal-humorado com relação ao trabalho do professor. E daqui a pouco eu vou falar, sobre o jogo do São Paulo. Tem uma opinião impopular aí que vai contra o que a torcida do São Paulo está reverberando aí pelos Você tem uma opinião o quê? impopular. Só que o São Paulo é o mais popular, hein? Não se esqueça disso. Daqui a pouco a gente analisa. Eu tô aqui, Júlio, eu tô com o Twitter aberto e eu falo de membros da imprensa, um desespero, 0-0, então, o quê? Gente, calma. Tinha todo um jogo pela frente, São Paulo venceu, vamos com calma, meu Deus do céu, que loucura. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que poderia, ontem, mesmo com as oportunidades, poderia ter conquistado o resultado mais tranquilo. E tomou um sufoco do time ruim. Mas tomou... Por quantos minutos foi esse sufoco? 5 minutos? 5 minutos. O São Paulo pressionou por 90. Minutos, muita coisa acontece. 90 contra 5. 5 minutos. Do mesmo jeito que o Cobressal poderia ter feito gol, o São Paulo criou para fazer mais gols. A bola não entrou, teve bola no travessão. Saldo de bola gols é importante na Libertadores, eu acho que as críticas são válidas, sim. O Carpini não é perfeito, mas meu Deus do céu. Exato, é bom você dizer isso. Eu não estou defendendo o trabalho do Carpini. Eu acho que é um trabalho de muitos defeitos. Sim. Inclusive, eu contesto muito a escolha pela escalação com 3 zagueiros e a demora para mexer. Sim. Ontem. Ele peca nisso também. Isso, na insistência, na teimosia até. Mas o São Paulo ontem não jogou mal. E outra, Júlio, o Carpini até disse no final já estamos fazendo, né, já estamos falando sobre o São Paulo. O 3-5-2 foi até forçado em virtude da lesão do Ferreira, momentos antes da partida. Ele não tinha o Lucas, não tinha o Rafinha. Nossa, gente, vamos com calma, E a pressão não aliviou. Eu acho que se o São Paulo não vencer o Fortaleza, a Cuíca volta a roncar pro lado do Carpini. 11h15. Você, ouvinte, torcedor do São Paulo ou não, qual foi a sua avaliação ontem da atuação do Tricolor na Libertadores da América? Hoje tem Verdão em campo também. A gente vai falar sobre o Palmeiras daqui a pouco e, claro, atualizar informações de Guarani e Ponte. Mande seu comentário aí para o nosso WhatsApp, 19-991-86-9070. 991-86-9070. Nosso WhatsApp está à sua disposição. Também estamos no YouTube. youtube.com/CBN Campinas, onde você tem imagens aqui dos estúdios da CBN Campinas e pode também interagir através do nosso chat. Agora são 11h16, trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Voltamos já. CBN Esportes Campinas.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h18. Mário Quintino já está conosco para atualizar informações das ruas de Campinas. Ótimo dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da região central. Quem segue na rua Barreto Leme tem trânsito intenso, principalmente proximidades da Doutor Quirino e também da rua Lusitana. Atenção para você que vai em direção lá da região da prefeitura. Na Anchieta, apesar do trânsito intenso, boas condições nas duas pistas e no Cambuí, a Júlio de Mesquita também segue aí sem dificuldades. Eu trago informações também, Júlio, para o nosso ouvinte que utiliza a Campinas Montemor. Diminui a velocidade para quem vê a Campinas na passagem pela Panzan. Atenção ainda ali à altura do quilômetro 3. E na Santos Dumont tem obras em Indaiatuba. Para você que vem em direção de Campinas, diminui a velocidade à altura do quilômetro 50. Inclusive, tem problemas com veículo no trecho também. Então, atenção para quem vem em direção da Bandeirantes e também da Prestes Maia. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN. Agora são 11h19. Bradesco Seguro Equipamento Musical. Cobertura em todo o país e até no exterior. Bradesco Seguros, com você sempre. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Estão definidas as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Renata vai enfrentar o Guarulhos. As datas ainda não foram divulgadas e horários pela Confederação Brasileira de Vôlei, mas tudo indica que o primeiro jogo em Guarulhos já deve ser realizado no próximo sábado. E ontem nós conhecemos os dois últimos semifinalistas. O SESI Bauru venceu o Araguari por 3-1 e garantiu vaga. E o todo-poderoso São José perdeu em casa para o Joinville por 3-1 e foi eliminado da competição. O Joinville vai encarar o SESI na semifinal da Superliga. Então, de 4 times, 3 paulistas. Vôlei Renata, Guarulhos, que se enfrentam, e o SESI vai enfrentar o Joinville, que é o intruso entre os paulistas nas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum,
Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu atender a galera que manda mensagem pelo nosso WhatsApp. O JP de Moraes, sempre aqui participando. O Chay não disse a que veio. Tchau, Chay, né? Falando sobre o camisa 10 do Guarani. Daqui a pouco informações do Bugre, hein? O Ricardo de Campinas. O Júlio, me contentaria se a minha macaca estivesse jogando bem ou mal na Libertadores. São Paulino tá reclamando à toa. Manda aqui o Ricardo. Já pensou, Ricardão? A Ponte jogando a Libertadores, hein? Sensacional. Bom dia, amigos da CBN. Perdi o começo do programa, mas vai a dúvida. A Série B vai começar ou não? Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias, Reinaldo, Ayrton, Caio Dantas. Fala aí, Carlão Bugrino. Oscar do Swiss Park. Ô, Carlão, falar um negócio pra você. Ele gabaritou a escalação que o Claudinei tá testando, tá? Ah, mas o Oscarzinho sabe A muito, né? dúvida aqui é a presença do Reinaldo, que era uma possibilidade ou não. Sem o Regis, é um dos candidatos mesmo a ficar com essa vaga. Ó, só repetindo. Vai. Vladimir, Vai. Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Bacelar e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. Tá próximo. O Reinaldo, ele teve altos e baixos no Campeonato Paulista, né? Ele faz aquele jogo incrível lá em Itu, que ali eu apostei que o Guarani iria se classificar para enfrentar o Palmeiras. Deu uma resposta legal, a defesa não tomou gols, Camacho jogou muito, Reinaldo aproveitou, marcou gols, Bruno Mendes não foi à rede, mas foi um cara importante na ocasião. Mas de repente veio o jogo contra o Mirassol, que foi pós-partida contra o Ituano, e a coisa degringolou. Mas esse time montado pelo Oscarzinho, saudade de Oscarzinho, precisa pagar umas verdinhas pra nós. Epa! Mas é um time próximo do ideal, sim, e fica a expectativa. A gente espera que o Reinaldo possa ter mais altos do que baixos, Luan Dias se encaixar, ser realmente um articulador, assumir a responsabilidade, Camacho vibrar no jogo, e o Caio Dantas ser o homem-gol. O Chay, eu não sei, tá com cara de que tá partindo, né? Inclusive aqui, Lupe, ó, pra você responder de emenda aí, ó, Wilson Rocha. Alguma chance de Chay subir a avenida? Não deu eu acho que não. boa Não. para mim, né? Não. Não dá pra arriscar. Não, porque a Ponte tem, vamos lá, Elvis, Dudu Scheid, o Matheus Regis pode fazer a função. Tem mais um ainda também. Gustavo França. Não, Gustavo França é do Guarani. Ele tá falando do Chay, por entendi. exemplo, na Ponte. Tem mais um que eu não lembro agora. Não, o André Henrique foi emprestado. O André foi pro Santo André. Verdade, é o André. O André foi emprestado. Mas tem 3 meias lá na Ponte, então eu acho que não. E não é. Mas a Ponte busca, né? Um jogador de meio campo, né? Mas acho que não, acho que o Chay não. Até porque ele não. Pô, tá perto aqui. Todo mundo viu o que ele fez no Campeonato Paulista. Eu vou falar, é complicado você pegar o jogador, a gente não sabe o que aconteceu o extracampo, a gente não sabe como ele está fisicamente, o dia a dia do Chay, o comportamento do Chay. Mas, cara, há muito tempo ele não apresenta o futebol convincente. Desde que ele foi um dos protagonistas do acesso do Botafogo. Aí ele vai pro Cruzeiro, nada. Vai no Ceará, nada. Vem no Guarani, nada. Não sei. Me parece, posso estar enganado e quero estar enganado. Mas me parece que deu aquela dormida no contrato, né? Um contrato longo com o Botafogo, um bom contrato. Eu não sei. Me parece que deu uma acomodada o Chay. Aliás, já faço o convite, hein? né? Hoje, torcedor do Guarani,
sintonize às 4 horas da tarde, 99.1, hein? O prof. Ah. O que você ia fazer? Não, eu ia fazer um mistério, né? Mas... Não, mas deu pra passar. Acho que não ficou. Se tudo der certo, ele estará aqui. Não tá tão claro. Mas assim. já fique sabendo, vocês já entendem como funciona o programa. Ele vai falar do Guarani, claro, mas a resenha vai comer solta aqui. Bora lá, então. 11 horas e 26 minutos. na Vamos lá com o pauta. Gabriel Dudiak, mais informações da vitória do São Paulo e também do Palmeiras. No Morumbi, quase lotado, o São Paulo recebeu o Cobresal do Chile na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Era um duelo desigual pela qualidade dos São Paulinos e o terrível momento vivido pelos visitantes, que chegaram à partida sem uma vitória sequer na temporada. O tricolor dominou o primeiro tempo, criou chances, mas não conseguiu abrir o placar. Na etapa complementar, o cenário se repetiu e, como o gol não saía, o Cobresal se animava. Eis que aos 37 do segundo tempo, Rames Rodrigues encontrou um cruzamento da intermediária. Caleri ajeitou, Michel Araújo brigou e André Silva completou para as redes. Era o alívio dos São Paulinos, que ainda conseguiram um segundo gol com Caleri após cruzamento de Eric. Na coletiva de imprensa, o técnico Thiago Carpini ressaltou a importância da vitória. E a carga emocional para esse jogo ela era muito grande, né? Sabemos que a primeira fase é um tiro muito curto e não vencer hoje seria um resultado muito desastroso para a caminhada do São Paulo. Eu vejo que não vejo de maneira tão ruim o que nós apresentamos, visto que nós tentamos uma situação que não era essa com 3 zagueiros, nós tivemos que nos adaptarmos por mais uma lesão do Ferreira que nos pegou de surpresa ontem. Hoje o Palmeiras entra em campo pela Libertadores. Às 9 horas da noite, o Alviverde enfrenta o Liverpool do Uruguai no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira fará pelo menos 2 mexidas em relação ao time que bateu o Santos no último domingo. Hendrick, que ainda se recupera de dores na coxa, e Zé Rafael, que sentiu dores nas costas, deverão ser substituídos por Rony e Richard Rios. No Santos, o dia foi de movimentações no mercado de transferências. O Peixe definiu a saída do lateral esquerdo Felipe Jonathan para o Fortaleza, em troca do também lateral esquerdo Escobar. Já o lateral direito Rainer está de saída para o Vitória. O zagueiro Messias acertou com o Goiás, e o atacante Marcelinho foi para o Juventude. Já o Corinthians se prepara para a estreia no Brasileirão no domingo contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. O volante Maicon e o lateral esquerdo Palácio seguem fazendo o trabalho de transição para o campo e por isso dificilmente jogarão. Assim, a equipe deve ser a mesma da goleada aplicada contra o Nacional do Paraguai na terça. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Ô Fábio Scheibe, quero um pitaco seu também sobre o jogo do São Paulo. Qual foi a sua impressão em relação à atuação e essa pressão em cima do Carpini? O São Paulo entrou muito pressionado para essa partida, né? Precisando ganhar, já tinha perdido a primeira partida na estreia e ontem realmente eu não achei um jogo bom do São Paulo não, viu? Teve mudanças, teve muitos desfalques e era um time que, como trouxe informação vocês aí também, o Cobresal não havia ganho nenhuma partida na temporada, um time considerado fraco, mas essa Libertadores também contém essas surpresas, né? Além do São Paulo, ontem, por exemplo, na Sul-Americana, o Internacional empatou com o Tomayapato da Bolívia por 0-0, um time do Internacional que é tão consagrado aí, né? Com muitos jogadores consagrados, empatou em casa com o time boliviano recém-formado. Mas o São Paulo precisava ganhar ontem, o mais importante foi a vitória, mas como disse o Carlão também, não aliviou a pressão não. O Carpini está sendo muito contestado por todos, principalmente pela torcida são paulina. Ô Fábio, e em relação ao time do Palmeiras hoje, né? O Zé Rafael não treinou, desfalca o time, Hendrick, Mike e Gomes são dúvidas. Mesmo em caso de muitas mudanças, o Palmeiras é favorito, né? Contra o Liverpool de Emiliano Alfaro. O Liverpool que foi o campeão uruguaio no ano passado, mas para esse ano mudou bastante, né? Foram mais de 10 jogadores que deixaram o time, o próprio técnico também deixou a equipe. O Palmeiras precisa ganhar, porque ontem o Independente Del Valle ganhou no grupo também, assumiu a liderança do grupo. O Palmeiras conta com o apoio do Allianz Parque, pelo menos para essa partida, né? Já que no Brasileirão vai ter que sair do Allianz Parque para jogar na Arena Barueri por três jogos nesse início de campeonato. O Palmeiras tentando buscar essa vitória agora na Libertadores para ficar mais tranquilo no grupo e voltar a assumir a liderança. Mas o desfalque do Hendrick vai fazer muita falta pela estrela que tem também, né? É isso, Fábio Scheibe. Boa, grande Fábio Scheibe da Guia. 11 horas e 31 minutos. Na volta a gente fala de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Aí um talher.
Quinta-feira de Libertadores da América. O campeão paulista entra em campo em sua casa. Palmeiras, Liverpool. Às 9 da noite, com Hugo Lago, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de abril de 2024. A indústria de transformação manteve, entre janeiro e fevereiro, o ritmo aquecido verificado na passagem de 2023 para 2024. Indicadores como faturamento, horas trabalhadas e emprego conseguiram sustentar um bom desempenho. A massa salarial e a capacidade instalada ficaram estáveis. O único indicador que apresentou recuo foi o rendimento médio dos trabalhadores. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, pontos como a inflação moderada, os juros em queda e a expectativa de melhora nas concessões de crédito em 2024 estão proporcionando um ambiente econômico mais favorável. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou que não está previsto aumento para servidores públicos neste ano. Segundo ela, o reajuste linear de 9% autorizado em 2023 está provocando um impacto grande no orçamento de 2024. A ministra disse que o presidente Lula está preenchendo o espaço orçamentário existente com outras prioridades do governo, como a recomposição de mínimos constitucionais para a saúde e educação, a recuperação de investimentos e a retomada da política de aumentos reais para o salário mínimo. Esther Dweck deu a declaração durante participação no programa Bom Dia, ministra da EBC. Um grupo acusado de mandar mais de 100 brasileiros para o exterior de forma ilegal é alvo de uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais. Segundo a investigação, os criminosos lucraram mais de 11 milhões de reais com o esquema. Os agentes apreenderam imóveis, veículos de luxo, dispositivos eletrônicos, joias, munição, documentos e dinheiro em espécie. Mais 4 times brasileiros entram em campo hoje pela segunda rodada das competições da Conmebol. Pela Libertadores, jogam Botafogo e LDU, do Equador, e Palmeiras e Liverpool, do Uruguai. Pela Sul-Americana, o Cuiabá enfrenta o Metropolitanos da Venezuela e o Cruzeiro recebe o Alianza Petroleira da Colômbia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h35. Murilo Martins, do Florencio. O São Paulo da última década é esse. Anormal foi o que aconteceu no ano passado e esse campeonato reinventado da Supercopa. Ô, louco, Murilo. Ô, louco. Calma aí. Tá bravo, hein? Pergunta Calma se aí, sabe a tabela da Série B. Hoje, no máximo hoje, porque você precisa ter no mínimo 10 dias, então, mas até o término da rodada. A rodada está programada para o dia 21. Para terminar a rodada dia 21, Então, dia 21 é domingo, tem né? que sair hoje, né? Senão acontecer alguma coisa, gente. Ou então, os clubes estão sabendo a tabela já. Não estão. Não estão, porque ontem eu fui na Ponte e uma pessoa lá da Ponte que faz parte do departamento de futebol, ele até brincando falou assim, ó, sua empresa não vai soltar a tabela? Eu falei, não é a minha empresa. Mas a gente não sabe. Eu preciso Será definir. que o Eliel Almeida tá fazendo a tabela? Ah, se for, vai sair só semana que vem. Mas eu acho que a discussão é aquilo lá, né, Lupe? De verba, transmissão, que sim. é... Eu acho que vai... tem que sair hoje. Agora falando sério, a gente brinca, mas tem que sair hoje. Porque senão os clubes, cara, vai faltar... logística, velho. Os times que vão jogar na sexta,
Vão ter menos de uma semana aí, um pouquinho mais de uma semana para organizar. E a passagem tá cara para deixar para comprar em cima da hora. Os hotéis já são indicados. São indicados. Né? Menos mal. O nosso grande Cristiano Salvione escreve aqui que os times mineiros caíram no mata-mata do vôlei e agora é só paulistas, né? Tem Joinville. É verdade. Heróico então, 3 paulistas contra 1, né? Se o São José passa, vira um campeonato paulista, né? Mostrando a força, né, do voleibol paulista. Oi, meu amigo Fábio Scheib. Tá perguntando se o Ademir de Tu tá perguntando se seu contrato com a CBN tá renovado, Fábio Scheib. Renovou já ou não? Tá em negociação. Isso não depende de mim, viu, Ixi, tá em negociação então, Ademir. Chama o chefe aí, pô. Tá em negociação, tá em negociação. Ele pediu uma luva muito forte, muito grande. Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse canhão da comunicação. Tanto do interior como na grande na capital também, no Brasil, né? CBN, gigante. Grande Fábio Scheib. Scheib, gigante. Ele é monstro, velho. Fábio Scheib é sensacional. Vamos lá, Antônio Augusto Lupe. Informações do futebol de Campinas. Começamos. Deixa eu pegar a manchete que eu esqueci. Guarani. Chay. Fica? Chay. Vai embora? É a pergunta que o torcedor do Guarani está... Na verdade, a segunda pergunta que o torcedor do Guarani faz neste momento. Que a primeira é cadê a tabela? E a segunda, Chay fica ou Chay vai embora? Porque depois da saída do Regis, ficou uma vaga em aberto no meio-campo. A diretoria não deve ir ao mercado para contratar um substituto para o Regis, que deve ser anunciado hoje, apresentado como reforço do Goiás. Porque tem Luan Dias, tem o próprio menino Bruno Oliveira, que foi contratado, tem o Gustavo França, que já está no elenco, tem o Chay, que tem contrato, por enquanto fica. Mas o grande questionamento do Chay, que jogou pouquíssimos jogos no início de 2024, vai mais pela questão financeira para saber se a presença dele na folha salarial ela é essencial ou se o Guarani pode liberar o Chay, que está emprestado pelo Botafogo, e voltar ao mercado para buscar um outro jogador para o setor de meio campo. O torcedor do Guarani não está nada contente com o que o Chay apresentou em campo e por isso fica a dúvida se Chay vai disputar ou não a Série B vestindo a camisa para o Guarani. E tem um tempo, tá? Até o dia 19, que a janela de exceção ela fica aberta até o dia 19. Então os clubes precisam aí se organizar, inscrever os jogadores, liberar aqueles atletas que não estão nos planos para a disputa da Série B ou também da Série A, para que esses jogadores possam se encaixar em outros clubes. Então essa é a grande discussão, se o Chay vai embora ou se o Chay vai permanecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, o técnico Claudinei Oliveira segue preparando a equipe, fez um jogo-treino contra a equipe do Água Santa no último final de semana, empate em 0-0 e a preparação segue intensa, mesmo com esse ponto de interrogação de quando o Guarani vai estar em campo na primeira rodada contra o Vila Nova em Goiânia, não sabemos ainda a data correta e o horário da partida. O técnico Claudinei Oliveira aproveita aí o tempo de preparação até a primeira partida da Série B. Ontem um ouvinte no Arena fez uma observação interessante, né? O Vila Nova joga a Copa Verde contra o Cuiabá, o jogo marcado para quarta-feira. O jogo está programado para acontecer no dia 17. E aí, segundo a CBF, o estatuto do Sindicato dos Atletas também, 72 horas depois, os times podem entrar em campo novamente. Então tudo leva a crer que o Guarani joga no sábado. Mas por que não no domingo? Porque domingo tem jogo do Atlético contra o Flamengo pelo campeonato. Na verdade não, gente, a gente tá falando errado. A Série A começa agora. A Série A começa domingo agora, então não é no mesmo dia. Então pode ser sábado ou domingo a estreia do Guarani no dia 19 ou 20 ou 21 de abril, Júlio. Só pegando ainda, falando sobre essa questão da tabela, antes de propriamente falar do Chay, mais um pouco, Carlão. É ruim não só para a imprensa, mas para a torcida que está querendo se preparar para acompanhar o Guarani fora de casa, lá em Goiânia. Para o Claudinei, que tem que trabalhar com a programação da semana. Então, assim, acho que a CBF ela precisa valorizar o próprio campeonato. Se tá difícil de entrar num acordo aí em relação às transmissões, bom, pelo menos tentar até esse mês de abril. Pega as primeiras rodadas, vai lá, decupa as primeiras rodadas, desmembra
e define pelo menos esse mês de abril para que os times tenham, né? Pelo menos o início ele tem que ser desmembrado, principalmente pela logística. Ô Lupe, com relação ao jogo de Série A em Goiânia, o Atlético recebe o São Paulo dia 21/4, que é um domingo, né? Então, provavelmente, o Guarani na dia 21/4. Isso, então é o jogo da Série A em Goiânia. Porque a gente tava falando do Flamengo, mas o Flamengo agora é dia 14, agora, né? É isso. Então, dia 21 é o São Paulo, isso, não é o Flamengo. Às 18h30, então, no Antônio Ascioli. Então, 2 jogos lá no domingo não são... na verdade, eles não realizam, né? Isso. Por conta da segurança, 2 jogos no mesmo dia de clubes diferentes. Então, é dia 19 ou dia 20. Como joga o Vila na Copa Verde dia 17, deve ser sábado. Só restando o horário aí pra saber, mas já podia divulgar, né? Agora, principalmente com relação à logística, né, Júlio? Você falou, as equipes, o Lupe esteve na Ponte Preta ontem e representantes da Ponte não sabem quando vão começar, né? Isso se encaixa também ao Guarani. O torcedor que quer se deslocar a Goiânia, não é simples, vai lá e compra. Não, tem que ter um estudo, não é algo barato também. Então dificulta demais essa demora para a Série B, para o início de Série B de Campeonato Brasileiro. Um duelo duríssimo aí que o Guarani tem pela frente, enfrenta o Vila Nova, vice-campeão goiano, está forte para a Série B. Ano passado fez uma Série B de briga, né? Chegando por pouco aí ao acesso. Infelizmente para o torcedor do Vila lá no ABC não deu certo, né? No jogo na Frasqueira. Mas é um adversário fortíssimo para o Guarani. Com relação ao Chay, olha, Júlio, eu acho que tem que sentar numa sala e jogar as claras, né? Chay, vem cá, olha nos meus olhos. Vocês que são pagodeiros, não tinha uma música do Soweto? Olha nos meus... Exalta Samba, olha nos meus olhos, sem você não sei dizer... Exalta Samba. Chay, qual que é a sua? Você tá bem fisicamente? Você está feliz em Campinas? Como que você está? Você quer ajudar? Porque ele tem contrato até o fim do ano com o Guarani. Tá emprestado pelo Botafogo. Ou seja, ele ainda é jogador do Guarani. Eu acho que tem que saber do Chay. Se ele estiver disposto a ajudar, principalmente tecnicamente, cara, é um cara que ainda dá pra apostar. Mas, Júlio, quando você pega os números do Paulistão, 6 jogos, né? Teve a lesão no meio do caminho, justamente naquela partida em Itu, mas 6 jogos, nenhuma assistência e nenhum gol, os números são preocupantes, mas eu acho que vale esse cara a cara, esse tete a tete, esse particular, como o Carioca gosta de falar, com o Chay. Ver o que ele quer do Guarani e o que o Guarani pretende com ele. Caso contrário, tchau, siga o caminho dele, tem contrato com o Botafogo, vá feliz. 11h44, a gente seguirá atentos, não só a situação, seguiremos atentos não só à situação do Chay, mas também envolvendo a tabela aí com o Guarani e com a Ponte. Depois do intervalo, informações da Macaca também aqui no CBN Esportes. Agora são 11h44. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas. Onze horas e 46 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, agora para falar da Ponte Preta, Antônio Lupi. Vamos falar da Macaca, que também está na expectativa pela divulgação da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a Ponte vai apresentando aí os reforços que foram contratados. No total, foram 8 contratações para a disputa da Série B. Entre essas contratações está o zagueiro Joilson, que defendeu o Água Santa no Campeonato Paulista e é uma das caras novas no sistema defensivo da Ponte Preta. 32 anos, Joilson, além do Água Santa, passou por Novo Horizontino, São Bernardo, Chapecoense, São Bento, Oeste, sumiu, hein, cara? Penapolense, Cuiabá, Criciúma e começou a carreira no próprio time catarinense. E a disputa, né, pelo sistema defensivo, por uma vaga no sistema defensivo, ela está enorme na equipe do técnico João Brigatti. A tendência é que ele vai passar do esquema 3-5-2 para um 4-3-3, ou seja, um jogador de defesa vai perder a posição no time titular, pelo que tudo indica, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Joilson falou a respeito dessa briga por uma vaga na equipe principal. Chegando aí outro zagueiro, né? Juntamente com os zagueiros que aqui estavam. É um grupo muito qualificado. A disputa interna é importante, ela é boa, né? E é um problema positivo na cabeça do treinador, né? Esperando todo mundo aí, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar entre os 11, mas é uma disputa muito sadia e em prol da Ponte Preta. Em relação à negociação com a Ponte, Joilson, é claro que o campeonato estadual ele serve também para que os jogadores possam aí, quem sabe, pegar algo no segundo semestre, Série A, Série B de Campeonato Brasileiro. No seu caso foi isso que aconteceu, mesmo com o Água Santa garantindo uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Por que aceitou esse desafio e como é que foi toda a condução da negociação? Bom, o estadual a gente vê como uma vitrine, né? E é o campeonato mais importante aí, se não está entre os mais, né, primeiro ali. Então, assim, foi uma negociação muito tranquila e vestir essa camisa para mim é uma camisa muito importante no cenário brasileiro. Espero aí fazer um bom trabalho e conquistar os objetivos aí da Ponte Preta. Pegar um gancho naquela tua resposta sobre o campeonato estadual, muita gente que está aqui do nosso lado, principalmente a mídia de São Paulo, Rio de Janeiro, eles defendem, né, o fim do estadual, até porque, na opinião deles, isso pode causar aí uma sobrecarga na temporada. E você citou justamente sobre isso, né, a vitrine que é um campeonato estadual. Quando vocês, atletas, ouvem essa situação, o estadual tem que acabar, como é que vocês ficam e como é que você encara essa questão dessas opiniões para reorganizar o calendário com o fim de um estadual? Bom, é uma discussão bastante difícil, né? Muito difícil de até estar falando, né? Mas vou citar a minha opinião, né? A equipe tem várias equipes, Água Santa, Inter de Limeira, né? Times aí que abaixo, que não tem cenário nacional, agora que está tendo, né? Uma Série D, mas é difícil falar. Eu acho que hoje no Brasil não tem condição de acabar com o estadual. Eu acho que o estadual, ele move muitas paixões, né? Você vê estaduais de Minas Gerais, Goiás, então assim, times pequenos que têm torcidas que gostam do time. Então acho que é uma opinião assim que está muito no começo ainda inicial, então eu acho que não tem como acabar. É importante para os atletas também. A gente vê aí que no segundo semestre muitos jogadores ficam desempregados porque não tem esse cenário, é difícil, né? É enxuto. Então assim, é importante ter esse cenário aí no começo do ano. Eu achei interessante essa resposta do Joilson sobre essa questão do fim dos estaduais, e ele é um exemplo disso, né? Saiu de um Água Santa e veio para uma Ponte Preta, mesmo Água Santa disputando a Série D. Ele entende que ainda muitos jogadores ficam desempregados aí com o fim dos estaduais. E é uma discussão aí que acho que a gente precisaria de uns 4, 5 programas juntos
para debater sobre esse tema. Joilson, cara nova na macaca, e o Sérgio Rafael chegou, hein? Vice-campeão com o Nova Iguaçu, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu. O Sérgio Rafael é mais uma novidade na Ponte. E o Zé Mário vai ser anunciado hoje, porque ontem já foi anunciado? Já tá. Nesse exato momento. Então tá bom. E o Zé Mário e o Sérgio Rafael, então, reforços da Ponte Preta, que também anunciou 8 contratações para a disputa da Série B. Assim, o Lucas Bochecha, que nós falamos ontem, ele saiu da Inter de Limeira para a Ponte e ele falou até ao Lupe, né, sobre a oportunidade da vida dele, né? Jogar a Série B. O Joilson, né, Carlão, um jogador um pouco mais experiente, mas ele também precisa dessa mesma vitrine, né? Então, assim, esses jogadores encaram essa vinda para a Ponte, a oportunidade de estar novamente numa Série B, como realmente oportunidades da carreira aí, buscando afirmação, né? Na gíria do futebol a gente fala jogador com fome, né? E isso é bom em se tratando de Série B, porque é jogador que quer brigar, quer disputar, quer chegar a uma Série A, quer sair da Ponte Preta e ir para um lugar melhor também. Não sei se vou ser feliz nesse paralelo que eu vou traçar. Se pegarmos o Chay, que foi tema agora, né? O Chay não tem mais fome. Mesmo tendo uma projeção curta, né? Ele estoura em 2020 e 2021. Mas o Chay, ele tá na casa dos 100 mil reais, né? 100 mil para 200 mil. Isso. Ou seja, é um jogador que tem um salário alto, diferente destes jogadores, seja Ponte Preta ou seja Guarani, jogadores que estão com fome, que estão no mercado, estão querem chegar para receber um salário como o Chay recebe. Ou seja, eles querem lutar, estão cheios de gás para tentar ajudar. Se vão render, aí é uma outra história. Mas que são jogadores que chegam a Campinas, no caso a Ponte Preta, comprometidos com a causa, isso sem dúvida. A pergunta que o Lupe fez, pertinente sobre os estaduais, vale um programa realmente, mas não só na parte, a parte técnica para o interior é muito bom, mas a parte de emprego, gente. Imagina o jogador de futebol, os verdadeiros jogadores de futebol não é o do Palmeiras que vai entrar em campo daqui a pouco contra o Liverpool. Não é o do Flamengo que ganhou do Palestino ou do São Paulo que venceu. O jogador de futebol genuíno no Brasil é esse jogador que ganha 2, 3 mil reais. Então, por isso, o campeonato estadual ele é muito importante justamente para um atleta ter um trampolim. O cara sai de um time pequeno, sem tanto respaldo, vai para uma Ponte Preta, de uma Ponte Preta ele pode ir para um time maior. Ou seja, a gente tem que dar atenção principalmente para esse tipo de jogador. E a gente espera que esses caras que estão chegando na Ponte, eles possam dar conta do recado e ajudar a Macaca, porque vai precisar. Outra boa notícia é o fim do esquema com 3 zagueiros, né? O Brigatti não era feito, deu certo lá em Ribeirão Preto e ele adotou, mas... mas vamos aguardar, né? O professor ele não é muito fã desse esquema, eu acredito que deve voltar à normalidade a Ponte Preta. Aliás, tem alguns minutinhos ainda, acho que é um tema interessante. Vai contando aí. Joilson. Matheus Silva, Nilson Júnior, Castro, Luiz Aquim, Sérgio Rafael. E Edson. E Edson. 7. 7 zagueiros para 2 vagas. Se abrir mão do esquema com 3 zagueiros. Sim, numa Série B, o ideal 5, né? 4 um nível de titularidade, mais um aí da base. 7 é muito. O Edson parece, não sei se não tá meio escanteado, Julião. Algo a Ponte disponibilizou para empréstimo, mas por enquanto não apareceu nada. E o Castro pode ser utilizado como volante também, né? Também. Então tem essa. E nesse contexto aí, Lupe, tem o Aquim que é valorizado, né? É jogador de seleção boliviana e vira e mexe em data FIFA, tá aí sendo utilizado pelo time verde lá da Bolívia e é um cara que a qualquer momento pode deixar na Ponte, né? Exatamente. Eu acho até que... Pela valorização. É importante a Ponte pensar na data FIFA também com o Luiz Hakim, né? Porque a Série B não para, né? Em datas FIFAs. Então, o Hakim é o capitão atual do Zago na Bolívia. E não vai parar também pra Copa América, né? Série B não tem Copa América no meio do ano, então, pensando nesse sentido... Já pode tirar o Copa América, também, verdade. Pensando nessa linha, eu acho que faz sentido. Agora, mas ainda é muito. Tá bastante povoado ali. Outro ponto é que 2 desses jogadores atuam improvisados, né? O Castro, ele joga de volante também, inclusive quando ele chega ao profissional da Ponte, depois de participar lá da Copa Paulista, ele jogou mais a Copa Paulista como volante do que como zagueiro, né? A improvisação era ele atuar de zagueiro, agora virou a posição dele. A posição dele também. Né? Pelo menos na Série B, quando o Brigatti utilizou, ele estreia contra o Ituano como volante. Achei ali abaixo.
Em compensação, como zagueiro, deu Acho que conta do recado. ele ajudou até na saída de bola, né, como zagueiro. Acho que foi um ponto Quando importante forma o casamento, ele e o Fábio Sanches na B de 2023, a Ponte tem uma melhora significativa no setor. E o outro jogador é o Edson, que joga como lateral também, né? Não é o ideal. A Ponte até contrata aí o Zé Mário, né, pra ser essa Thiagão sombra tá do onde, Risso. Júlio? Thiagão. CSA. Tá no CSA. E vale lembrar que tem a volta em breve do Jean Carlos, né? Tá lateral esquerdo. Tá na fase final de recuperação aí de joelho. Cara, o Jean tecnicamente é bom jogador. Mas aí pra né? lateral esquerdo também fica cheio, né? Porque Não, mas eu acho que isso é bom, porque acho que Zé Mário, Risso, Nicolodi e Jean Carlos. Tem o Guilherme Nicolodi. É da base? Não, é aquele que ele veio contratado. Ficou em teste, isso. Agora o Jean, o professor Hélio dos Anjos que adotou o Giancarlo, né? E ele falava abertamente, e acho que o Jean aceitou isso também. O Jean, tecnicamente, ele é muito bom jogador. A gente sabe que ele tem recurso, é visível que ele faz lances de efeito e tal. Agora, ele precisava acertar a cabecinha, né? Assim, ele mentalmente, não sei se ele sentia os jogos, né? E o Hélio dos Anjos falava muito sobre isso. E a gente espera que o Jean volte num nível muito legal, porque ele tem qualidade. Ele vai ter esse tempo, justamente por ter essas mais opções no setor, acho que ele consegue voltar com calma. A parte mental não, desculpa, a parte emocional, né, do Jean. Você acaba sentindo, né, Carlão? O cara da idade dele passar por duas lesões. Por duas cirurgias de joelho, cara. Nossa, o dia da lesão, eu todo mundo fala que o Ronaldo ele é um fenômeno, justamente porque ele conseguiu superar não só fisicamente, mas mentalmente. E o Ronaldo teve as lesões no decorrer da carreira, né? O Jean é no início, a carreira do Jean é muito prematura. O Jean efetivamente, ele não tem 2 anos de profissional, mas infelizmente essas lesões estão atrapalhando, mas ele tem qualidade, que ele volte bem, o menino Giancarlo. O Cristiano Salvani tá perguntando, se você fosse cravar hoje, situação do Chay. Hoje? Você apostaria que ele fica ou sai? Hoje sai. Eu acho que sai também. Mas amanhã pode ser que fique. Futebol, né? O nosso Conrado faz a brincadeira aqui, ó. O Chay ou o Chay não Chay? Hoje o Chay, amanhã eu não sei. Se fosse o Luxemburgo falando, né? O Chay no Chay, companheiro. É isso aí, boa, Conrado. Conrado foi bem agora, hein? Foi bem Pergunta demais. pro Conrado se tem a tabela da Série B. Conrado, você tem a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ou não? Mande aí pra nós. Que o Fábio Scheib está desesperado, né, Fábio Scheib? Tá quase sendo um treco, né? Desse negócio de tabela, né, Fábio? Tá no shopping. É chato isso, né, Júlio? Ruim pro torcedor também, pra imprensa, pro próprio time, né? Na logística. Fica ruim pra todo mundo. Até o campeonato fica meio queimado, né? Pô, assim, quase uma semana antes, não saber exatamente a primeira rodada, pelo menos, da competição, como vai ser, fica meio queimado, né? Essa presidência do Edinaldo Rodrigues aí na CBF costuma estar dando umas barrigadas aí, como se diz, né? O próprio Campeonato Brasileiro também. A Copa do Brasil, que já era para ter sorteio já da terceira fase, não teve ainda também. Começa já em maio. A própria Copa do Brasil também é outro exemplo. Eu acho que deveria tratar com mais carinho mesmo. O próprio torcedor, a imprensa também. E, claro, os jogadores e os clubes, né? É isso, faz tempo que eu não vejo, assim, uma desorganização grande da CBF nesse sentido, né? Isso é um fruto aí de todo esse contexto envolvendo as transmissões, né? Essa divisão, às vezes até exagerada, dos direitos de transmissão. E aqui o nosso ouvinte escreve aqui, ó, o Fábio Chay. Esse é o Fábio Scheib. Né? Agora pode chamar o Berenguer, o Guarizo, o Pierangeli, que vai sair um monte. Nessa, o Pio também. Ele tem umas pérolas. E o nosso ouvinte aqui, ó, o Vitor Viana tá mandando que o Guarani estreia no dia 20. Será que ele tem informação privilegiada? Ele tem a tabela. Só se ele está indo de acordo com o nosso pensamento aí. Nesse diapasão, né? Encaixa aqui, acolá. Eu olhei aqui e não saiu nada, viu, Lu? Já fui olhar rapidamente, mas não tem nada. E, gente, só pra terminar o programa aqui com uma notícia que não é legal, né? Evidentemente. Mas o Jay Simpson morreu aos 76 anos, um dos jogadores mais famosos da história da NFL, vítima de um câncer. O Jay Simpson foi famoso não só por ser uma das grandes estrelas do Buffalo Bills, mas pelo julgamento
pelo assassinato da ex-mulher Nicole Brown Simpson e do amigo dela, Ron Goldman, nos anos 90. Ele foi absolvido, né, por esse duplo assassinato. Ele era suspeito de matar os dois a facadas e foi um crime muito famoso na década de 90. Quem é mais velho aí vai se lembrar disso, mas um dos grandes astros também na NFL nos deixou hoje aos 76 anos em Las Vegas. 4 horas tem Arena CBN com convidado especial, não perca, hein? E amanhã estaremos de volta aqui para sextar juntos com vocês. Às 11 da manhã, amanhã tem CBN Esportes. Grande abraço, até lá! CBN Esportes Campinas.